Começamos na semana passada a nossa aventura, a nossa jornada em estudar o Evangelho de Mateus e assim vamos prosseguir nesta jornada de entender a mensagem, o propósito, aquilo que o Espírito Santo quer que o povo de Deus entenda acerca do Evangelho. E vamos ler então, a partir do versículo 1 de Mateus 1, simplesmente as duas primeiras frases deste texto, está bem? Mateus 1, versículo 1, as duas primeiras frases. E quero preparar-te nesta manhã, o meu desejo é que possas ver vários textos das Escrituras para entender este grande tema que Mateus está a trazer à sua primeira audiência e também a nós, 2000 anos depois, o que devemos entender e como podemos aplicar às nossas vidas estas verdades importantes e este grande tema do Evangelho de Mateus. Diz assim então, Mateus, versículo 1 de Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Estamos a viver dias que nós chamaríamos dias muito perigosos. Ouvimos de uma guerra no Médio Oriente. Aliás, se investes 1 hora do teu dia a ouvir as notícias, vais ouvir acerca de uma guerra no Médio Oriente que pode escalar-se a outros países à volta de Israel. Ouves também acerca de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ouves de um clima de tensão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E como o rei da Coreia do Norte constantemente ameaça o mundo, os países do Ocidente, a enviar mísseis para esses países. Se continuas a viajar nas notícias, vais ouvir alguma coisa sobre a tensão racial na África do Sul. Vais ouvir um pouco sobre como os muçulmanos na Nigéria perseguem, matando, derramando sangue de cristãos. Vais ouvir um pouco também sobre aquilo que está a acontecer na América do Sul. Aliás, ontem, numa viagem para a Palavra da Vida, dei boleia a um irmão da Ramada e ele me dizia, ele é do Rio de Janeiro, ele dizia: pastor, não imagina, eu saí de lá há uns 3 anos, já estava mal e agora os meus familiares dizem que a coisa piorou. Pois constantemente ouvimos da crescente criminalidade na América do Sul, da grande crise social, política que estes países vivem. Continuamos a olhar um pouco para a América Latina e sabemos que não é muito diferente daquilo que acontece na América do Sul. E vemos como estas pessoas que vivem na América do Sul e Latina viajam, tentam penetrar os Estados Unidos através das fronteiras e como isso traz grande tragédia a muitas famílias. Olhamos até mesmo para aquele que achamos ser o maior país, o melhor país para viver no mundo, que é os Estados Unidos. E mesmo ali a tensão racial, social, política é enorme. Bem, não chegaria, olharíamos nas notícias sobre aquilo que acontece em Portugal, na nossa própria casa. E ouvimos de uma crise na habitação, uma crise na saúde, uma crise na educação, uma crise política. Dizem as notícias que este vai ser o pior ano na economia portuguesa. Esta semana falava com um casal um pouco sobre isto das notícias e a esposa disse: pastor, o que é que fazemos? Para onde é que nós olhamos? Bem, o Evangelho de Mateus é escrito a uma geração que está numa grande crise política, numa grande crise nacional, numa grande crise económica. Aliás, eles não veem nenhum futuro para a nação. E Mateus diz-lhes: esta é as origens de Jesus Cristo, filho de Davi. Lembra essa geração que há algo que eles nunca podem esquecer, seja o que esteja a acontecer no mundo. O reino de Deus vem aí, porque o rei veio. O reino de Deus vem aí, porque o rei veio. Por isso o Evangelho de Mateus ordena-nos que não andemos ansiosos de coisa alguma. Antes, pelo contrário, buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Aliás, o Senhor ensina-nos como é que nós devemos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aquilo que deve acontecer comigo e contigo, nestes dias que estamos a viver, é uma grande ansiedade pelo reino de Deus. Eu e tu devemos anelar que o reino de Deus venha, que o rei volte. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, volta. Maranata, venha o teu reino. Porque
só vamos encontrar justiça, paz, alegria, satisfação, gozo nesse reino. Não nos reinos deste mundo, mas no reino de Deus. Então, quando Mateus diz filho de Davi, a profundidade dessa frase é incrível. Não podemos fazer outra coisa senão olhar para as Escrituras e ver tudo aquilo que Deus, não temos o tempo nesta manhã, mas ver quase tudo aquilo que Deus disse acerca deste reino. Disse na semana passada e volto a repetir, creio pessoalmente, que o reino de Deus é a grande chave para interpretar as Escrituras. Se entendes o conceito de reino, entendes o que é que Deus quer fazer ao longo da história da humanidade. Aliás, vamos começar assim. Vamos até ao Salmo 8. E nota as palavras do salmista sobre o propósito de Deus nesta terra. Salmo 8, versículos 3 até ao versículo 8. Salmo 8, a partir do versículo 3 até ao versículo 8. Diz assim o texto da palavra de Deus: Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Agora nota bem estas palavras. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o quê? O coroaste. Deste-lhe o quê? Domínio. Esta é a linguagem de reino. Está a mostrar-nos que desde a criação, este é o propósito de Deus para a terra. Colocares um representante seu, alguém à sua imagem e semelhança, e deixar que ele reine, porque Deus é rei. O homem veio para representar, para espelhar o Deus Criador, e aquilo que o homem deve fazer neste planeta é reinar, é dominar. E diz, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Este sempre foi o propósito original de Deus. Mas claro, eu e tu sabemos o resto da história. Infelizmente, o nosso primeiro representante, Adão, ele falhou. Ele falhou com este domínio. Falhou com o propósito de Deus. E ele foi afastado deste reino. E o reino que Deus então cria, agora é um reino caído. Mas o propósito de Deus não pode falhar. Deus sempre quis estabelecer o seu reino. Então, no momento da história, ele escolhe um homem. O nome dele é Abraão. E por meio deste homem, Deus quer novamente construir um povo, e um povo que seja um reino para ele. Este povo é Israel. Este povo é criado no Egito, ele cresce no Egito, multiplica-se no Egito, e é no Egito, numa situação difícil, que Deus redime o seu povo. Deus leva-os para o deserto, e antes que Deus dê a lei, a sua lei ao seu povo, ele tem umas palavras interessantes para dizer a este povo. Notem, vamos até Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Êxodo capítulo 20 nós temos a lei, os 10 mandamentos. E em Êxodo capítulo 19 Deus está a preparar o povo para receber esta lei. E notem o que diz o texto. Versículo 5 e 6 do capítulo 19 de Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis o quê? Reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Uau! Quando estas palavras são pronunciadas por Deus, todo judeu, e principalmente Moisés que está a ouvir estas palavras, ele sabe que Deus está a levá-lo outra vez à promessa que Deus fez a Abraão, de que em Abraão, quando Deus disse a Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E agora, quando diz que esta será uma nação santa, uma nação de propriedade peculiar de Deus e um reino de sacerdotes, está a levá-lo outra vez a lembrar-se desta promessa de Deus e do propósito de Deus de usar um povo, de usar pessoas para que o seu reino se estabeleça nesta terra.
Quando entramos na história de Israel, depois dos juízos, nós temos o surgimento de reis. E ao ler, se acompanhas a narrativa e esta esperança de que o reino se estabeleça, surgem os primeiros reis em Israel e começamos a imaginar e a pensar, aliás, o autor dos Juízes diz que estas coisas estão más, as coisas estão más em Israel porque ainda não há rei em Israel. Então, quando entramos em Samuel e entramos em reis, nós temos estes reis a surgirem e nós pensamos, agora é o momento. Esta é a altura em que Deus vai estabelecer o seu reino sobre esta terra e usar este povo, Israel, para estabelecer esse reino. Mas, infelizmente, tal como Adão, Israel falha. Israel cai em declínio, em ruína espiritual. E Deus então tem que levantar profetas para chamá-los ao arrependimento. Mas o declínio é tão grande, que as pessoas chegam a acreditar que talvez este reino nunca chegue. E que talvez Deus não cumpra a sua promessa. E uma promessa muito específica, feita a um rei muito especial. Há um profeta que tem algo a dizer muito importante para nós, nos nossos dias. Esse é o profeta Amós. Agora eu disse Amós e sei que terás dificuldades em encontrar Amós na tua Bíblia. Se tens mais ou menos uma ideia onde está o profeta Daniel, tens Oseias, Joel e logo a seguir Amós. Vamos até Amós capítulo 9. Amós capítulo 9. E vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 15. E notem estas palavras do profeta, ditas num tempo muito difícil. Amós é contemporâneo de Isaías. Ele é de Judá. Aliás, ele nem era profeta. Ele era um pastor de ovelhas, alguém que apanhava sicômoros. E Deus o chama para ser um profeta. E ainda por cima, sendo ele de Judá, Deus manda-o ao norte. Este é um tempo em que o reino está dividido. E os reis do norte não têm legitimidade para reinar porque não são da casa de Davi. Eles reinam naquele lugar. Aliás, eles abandonaram a Deus. Eles seguem outros ídolos. Os reis não permitem que os israelitas deixem até Jerusalém, até o templo, para adorar ali a Deus. A lei está esquecida. Não há grande esperança. Então aqui vai Emaús, ou melhor dito, Amós, até a Israel. E ele pronuncia estas palavras incríveis num tempo onde parece que não há grande esperança. Capítulo 9, versículo 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Esta expressão é uma expressão interessante. Por agora, porque iremos ver isto mais à frente. Ele está a falar da casa de Davi, da dinastia de Davi. E diz o texto, repararei as suas brechas. E levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor, sabes que este texto está a falar de nós? Que por meio de levantar a casa, a dinastia de Davi, as nações vão ser chamadas a adorar este rei. Versículo 13, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Em outras palavras, nesta altura, nestes dias, haverá grande bênção sobre a terra. Se hoje vivemos crise económica, nestes dias, a terra vai produzir assim. Não faltará. Aliás, notem, ele me diz, mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto, plantá-los-ei na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Esta é uma promessa que ainda se espera que se cumpra. Dias incríveis, dias únicos que Israel até hoje não tem desfrutado. Desfrutou por um momento no tempo de Salomão, mas Salomão cai, falha. E todas estas coisas se perdem. Mas vem aí um dia, vem aquele dia onde todas estas coisas serão realidade para a nação de Israel e também para todas as nações. Na semana passada nós falámos um pouco acerca de Daniel 2, lembram-se? Sobre essa pedra que será lançada do céu
e vai esmiuçar todos os impérios que já existiram. Lembram-se? Bem, nós vimos que Daniel descreve 5 impérios. Que os primeiros já passaram. A Babilónia, a Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma. Todos esses impérios que têm alguns vestígios na nossa sociedade já foram, já passaram. Mas ainda falta um império, que é os pés de barro e ferro. Que é uma possível futura coligação de nações, um futuro império que se levantará contra o ungido do Senhor. Mas não terão hipótese. A pedra será lançada do céu e vai esmiuçar todos estes impérios. E quando diz esmiuçar todos os impérios, destruir todos os impérios, sabem o que é que está a dizer? Que este reino que vem, que é esta pedra, irá permear tudo o que há na sociedade. Política, economia, cultura, tudo aquilo que podes imaginar que nós vivemos e temos, tudo fará honra a esse reino. É isto que nós esperamos. Esta era a grande expectativa do povo de Israel. Agora imagina que tu és um judeu e que Mateus de repente te diz: olha, estas são as origens do Senhor Jesus Cristo, filho de Davi. Tu conheces tudo isto? E quando ele diz filho de Davi, o quê? Tu sabes que se o filho de Davi chegou, em breve chegarão todas estas coisas. Estas são as implicações, este é o peso de chamar a Jesus filho de Davi. Aliás, nós vimos neste texto de Amós, gostaria de ler ainda um outro texto, que este rei que vem não é um rei só para Israel, mas é um rei para todas as nações. E deve ser um rei da tua vida. O rei do teu coração. Aquele que deve comandar a tua vida. Notem Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículos 6 e 7. Um texto muito conhecido, muitas vezes citado, referenciado na altura do Natal. Isaías 9, versículos 6 e 7. Diz assim o texto: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E notem, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará o quê? Isto. Sabem que quando Isaías diz isto, o reino do norte está quase a ser levado cativo para a Síria. E o reino Judá, onde Isaías está, aliás, ele está na corte, ele é primo do rei Uzias que acabou de morrer, e ele diz estas palavras, dando esperança de que vem aí alguém que vai ter este tipo de reino. E este reino será desde agora e para sempre. E quando fala de sempre, está a falar-nos da natureza deste reino. É um reino que não será só sobre uma nação, mas será sobre toda a terra, porque desde o início o objetivo de Deus é colocar o seu reino sobre toda a... E isto inclui a tua vida e a minha vida. Ele deve ser o rei da tua vida. O propósito de Mateus não é só dizer que chegou o rei prometido a Israel. O propósito de Mateus não é só dizer que chegou o rei, que irá ter um reino sobre todas as nações. O propósito especial de Mateus é dizer-te: está aqui o rei da tua vida. Submete-te a ele. Coloca-te debaixo dele. Obedece a ele. Ouve-o. Segue-o. Confia nele. Espera nele. Descansa nele. Esta é a grande mensagem de Mateus. Vai. Beija este rei. Este é o rei a quem deves amar e submeter-te. Há uma canção muito especial no último livro da Bíblia, Apocalipse, que deves aprender. Esta canção é a canção de todos os que serão mortos no tempo da tribulação. E é uma canção que se chama a Canção de Moisés e a Canção do Cordeiro. Eu vou citar. Diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras,
Senhor Deus Todo-Poderoso. Aliás, esta é uma canção que nós algumas vezes cantamos aqui. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Este é o Rei a quem te deves submeter. Por isso, seguindo a nossa proposta da semana passada, gostaria de ver convosco novamente razões genealógicas pelas quais Jesus deve ser o Rei da tua vida. Razões genealógicas pelas quais Jesus deve ser o Rei da tua vida. Na semana passada vimos a primeira razão. Ele deve ser o Rei da tua vida por causa do seu nome. O nome dele é Jesus Cristo. E este nome tem grande significado. Jesus, porque Mateus, capítulo 1, versículo 21, define este nome. Significa aquele que vem salvar o seu povo dos seus pecados. É isto que significa Jesus. Jeová salva o seu povo dos seus pecados. Não há outro nome, irmãos, dado aos homens, pelo qual importa que eu e tu sejamos salvos. Salvos do quê? Dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Jesus não vem para salvar-te simplesmente das tuas circunstâncias. Jesus não vem para salvar-te da tua pobreza. Jesus não vem para salvar-te do teu curso. Jesus veio para salvar-te do teu maior problema. O teu maior problema é o teu pecado. Aliás, o pecado é a razão de todos os teus problemas. Desde o início da história. Por isso precisas deste Salvador. E o nome dele é Jesus. Mas ele também é o Cristo, que significa Messias, ou ungido. E porque é ungido, significa que ele é o profeta que Moisés disse que viria, que seria semelhante a ele, e que eles deveriam o quê? Ouvir. Mateus registra 5 grandes sermões no seu Evangelho para dizer-nos, aqui está o profeta a quem vocês devem o quê? Ouvir. Aliás, porque é ungido, ele é o sumo sacerdote, aquele que entrou no lugar santíssimo e com o seu próprio sangue, não levava nenhum cordeiro nas mãos, nenhum sangue de nenhum cordeiro, era o seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, colocou o seu sangue sobre o lugar propiciatório para fazer expiação do meu pecado e do teu pecado. Ele é aquele que dá a sua vida por nós. Foi aquele que foi à cruz. E na cruz, a ira de Deus foi derramada sobre ele. A ira que era para mim e para ti. Ele é esse sumo sacerdote. Mas não somente isso. Ele é o Rei. Ele é o Rei. O Rei a quem eu e tu devemos submeter-nos. Colocar debaixo, viver para. Então, claro, na semana passada terminámos perguntando a toda a audiência aqui presente. Vives tu para este Rei? Obedeces a este Rei? Lembra-te, no seu primeiro grande sermão, Mateus 5 até 7, sermão do monte, o Senhor Jesus advertiu, nem todo o que diz Senhor, Senhor. O quê? Muito importante. Mas aquele que faz a vontade do meu, aquele que é submisso, aquele que é obediente, esse é verdadeiramente salvo. O que ainda vive na prática da iniquidade, aquele que ainda está no pecado, esse é o rei dele. É o pecado. Ainda é escravo do pecado. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu súbdito. Esse está submisso a mim. Sou o rei da sua vida. Qual é a tua situação? Está a chegar o dia. Cuidado! A tua hora está a chegar. A minha hora está a chegar. Em breve eu e tu vamos encontrar-nos com o Criador. E nesse dia não haverá oportunidade para a tua alma. É o dia do juízo. E se tu és submisso, tu entras. Se tu não és submisso, Ele nunca te conheceu. E irás para o lugar onde os dentes vão ranger e onde o verme nunca se cansará de consumir. Esse é o lugar que a Bíblia chama de inferno.
Este é o lugar para todo aquele que ainda permanece no pecado. A segunda razão, nesta manhã, é que Ele deve ser o teu rei por causa da aliança davídica. Ele deve ser o teu rei por causa da aliança davídica. Agora, esta pregação vai parecer um pouco técnica, vai ser quase uma aula sobre esta aliança e é importante entender isto. Uma das grandes preocupações que nós temos, preocupações pastorais, é de que o povo de Deus conheça bem a palavra de Deus, conheça tudo aquilo que Deus tem dito. Nós vivemos numa geração onde o povo de Deus está muito ignorante sobre as Escrituras, o seu conhecimento da palavra de Deus é muito superficial e nós não desejamos isso da Igreja Batista de Miratejo. Estás aqui há muito tempo ou há pouco tempo, o nosso desejo é que possas conhecer bem as Escrituras, porque aquilo que irá suster a tua vida, aquilo que irá suster o teu casamento, a tua família, tudo aquilo que faz parte da tua vida é conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus profundamente. Não são as experiências, não são as coisas que acontecem ou não acontecem, é a palavra de Deus. E nela nos firmamos. Bem, Mateus diz que Jesus é o filho de Davi. E quando ele diz filho de Davi, deves imaginar, a sua audiência fica como? Como? Ele espanta a sua audiência. Ele toca no coração da sua audiência. Este é o filho de Davi. Agora, continua a ler o texto. Porque logo a seguir, diz que ele é filho de quem? De Abraão. E se continuas a ler, ele vai de forma descendente, desde Abraão descendo, até chegar a José. E isto parece estranho, porque ele vai, ou começa com Davi, recua no tempo para Abraão e vai voltar a falar outra vez de Davi. Porquê que ele faz isto? Não parece muito lógico, porque ele deveria ter começado logo por dizer que ele era filho de Davi, ou filho de Abraão, melhor dito, e depois logo a seguir chegar a Davi. Mas ele faz isto porque a sua intenção é dizer, está aqui o rei. Irmãos, está aqui o rei. Irmãos, o rei chegou, está entre nós. E se o rei chegou e está entre nós, está muito próximo o reino de Deus. Esta é a sua intenção. Precisamos de falar um pouco sobre alianças. Alianças. Muitas vezes temos uma ideia muito geral sobre as alianças. Alguns, no debate que existe entre a chave para interpretar as Escrituras, alguns debatem qual é a melhor forma de entender tudo aquilo que Deus tem dito. Não é? Alguns dizem as alianças são a chave para interpretar toda a Bíblia. Aliás, elas são muito importantes. Quando estás a ler algum texto, sempre tens que perguntar-te, isto foi dito em que momento da história, debaixo de que aliança foi dito. Então, muito importante, é uma regra muito importante para entender e aplicar bem a palavra de Deus, para não trazermos aplicações que eram para um momento, para um povo específico, para os nossos dias. E falhamos redondamente nisto. Mas também precisamos de entender as alianças, porque elas, de alguma forma, estão relacionadas com o programa do reino. Pessoalmente, acredito que o reino é a chave para interpretar toda a Bíblia. Deus, no início, cria um reino onde o homem deve governar e, no final da história, Deus traz o seu reino onde o seu cordeiro está a reinar e onde nós seremos reis nesse reino. Sempre foi o programa de Deus para a história. Alguns acreditam que o Senhor Jesus é a chave para interpretar as Escrituras. Bem, sem dúvidas. Só há um reino se houver um rei especial. E esse rei especial, sem dúvidas, é o Senhor Jesus Cristo. E precisamos de entender acerca dele. Alguns acham que as promessas de Deus é a chave para interpretar as Escrituras. Bem, há um grande debate. Por favor, sigam-me. O reino de Deus é a chave para interpretar as Escrituras. Para entender aquilo que Deus quer neste mundo que Ele criou. As alianças têm uma grande contribuição. A primeira aliança que nós temos nas Escrituras é a aliança que Deus fez com Noé. Alguns acham que a primeira aliança está em Gênesis capítulo 2, quando Deus fala com Adão, mas não há linguagem de aliança aí, não há nenhum aspecto de aliança aí, é simplesmente algo que Adão tem que obedecer, mas não há uma aliança propriamente dita, como alguns chamam de aliança de obras. Não acredito que seja o caso nesse texto, mas a primeira aliança realmente que vemos nas Escrituras é a aliança que Deus faz com Noé. E Deus promete a Noé nunca mais destruir a terra com um
dilúvio. Deus promete estabilidade na natureza e essa estabilidade é muito importante, funciona como uma plataforma para o desenvolvimento deste reino. Quando nós lemos Amós, lembras-te? O reino de Deus vai afetar o quê? A natureza. De tal forma que a natureza será tão próspera que eu e tu vamos ter comida sempre, em abundância. Ali sim vamos ter vida em abundância. Aliás, outra aliança que nós vemos nas Escrituras é a aliança que Deus faz com Abraão. Uma aliança muito importante, tão importante que afeta a todos nós. Não só a nação de Israel. Porquê? Porque Deus disse que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Eu e tu somos abençoados por causa desta aliança que Deus faz com Abraão. Bem, nós olhamos mais para a frente e temos uma outra grande aliança que afeta muitas nossas vidas, mas uma aliança que Deus disse que iria fazer com Israel e Judá, com a casa de Jacó, que é a nova aliança, ou o novo pacto. Nessa nova aliança, Deus prometeu transformar o nosso coração. Deus prometeu colocar no nosso coração a sua lei. Deus prometeu colocar nas nossas vidas o seu Espírito. Aliás, para poder entrar nesse reino, tu tens que entrar na nova aliança. Tu tens que ser afetado por esta obra sobrenatural de Deus na tua vida. Tu precisas disto para poder ser um cidadão desse reino. Nas palavras do próprio Senhor Jesus, tu precisas de nascer de novo. Esta é a nova aliança. Mas esta aliança que vamos falar nesta manhã, a aliança que Deus fez com Davi ou a aliança davídica. E as alianças são então muito importantes para o desenvolvimento deste reino. Antes de entrarmos propriamente dito na aliança davídica, tem paciência, por favor, mantém-te desperta para estes detalhes. Deus prometeu desde o momento em que ele faz uma aliança com Abraão, que da descendência de Abraão ele iria levantar reis. Vamos até Gênesis, capítulo 17, está bem nas vossas Bíblias? Gênesis, capítulo 17, versículo 6. Gênesis, capítulo 17, versículo 6. E nota este texto. Diz assim o texto: far-te-ei fecundo extraordinariamente. Também Gênesis capítulo 17. Lembra-te que no contexto de Gênesis capítulo 17, esta é mais ou menos a terceira ou quarta vez que Deus promete a Abraão que ele irá ter um descendente. Agora, a primeira vez que Deus disse a Abraão que ele iria ter um descendente, ou uma descendência, foi Gênesis capítulo 12. Sabem quanto tempo passou desde Gênesis capítulo 12 até o capítulo 17? 25 anos. Abraão tinha 75 em Gênesis 12. Agora tem 100 anos. Depois de 25 anos, ele não viu o descendente. Como é que vocês acham que está Abraão? Senhores, tenho aqui o meu servo Eliezer, que ele seja bendito por ti. Abraão acha que Deus pode fazer por meio de Eliezer, um servo da sua casa, a descendência para ele. Deus diz, não. Daqui a um ano, Sara vai ter este descendente. E no meio desta conversa de Deus com Abraão, surgem estas palavras importantes para o nosso assunto da aliança. Diz o versículo 6, far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei o quê? Muito importante estas palavras. De ti farei o quê? Nações. Não diz nação, diz o quê? Nações. Como assim, Mário? Bem, Gálatas e os autores do Novo Testamento ensinam-nos que eu e tu, que somos de outras nações, que não somos judeus, somos gentios, povos de outras nações, somos pela fé descendentes de Abraão. É isto que Deus disse desde o início. E nós, como somos descendentes de Abraão pela fé, isto é um texto para nós. Notem, diz o texto no final, e reis procederão de ti. No futuro, haverá um reino. E nesse reino,
nós que somos de outras nações, mas somos descendentes pela fé de Abraão, nós iremos ser reis nesse lugar. Vamos avançar um pouco na história. Capítulo 35, versículo 11. Agora, são as palavras de Deus a estender a sua aliança abraâmica ao descendente de Abraão que se chama Jacó. Gênesis 35, versículo 11 diz o seguinte: disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação. Paramos aqui. Está a falar de quem? Israel. Porque está no singular. Mas nota o que diz a seguir: e multidão de nações sairão de ti. Em outras palavras, nós que estamos pela fé em Cristo Jesus como parte da descendência de Abraão e de Jacó, nações sairão de ti e reis procederão de ti. Então, desde o início, quando Deus cria a nação de Israel, Deus promete: haverá reis no meio de vocês. Sempre houve a expectativa de haver reis em Israel e reis nas nações. Aliás, Gênesis capítulo 49. Gênesis 49, versículo 10. Nós temos estas bênçãos finais e também maldições de Jacó a todos os seus filhos. E um dos filhos, em particular, chama-se Judá. E notem estas palavras de Jacó a este filho, que são muito pertinentes para esta questão do rei e do reinado, mas também para a promessa inicial de Deus. Lembras-te da primeira promessa que Deus faz à mulher? Que a mulher vai ter um descendente que irá pisar a cabeça da serpente. Bem, nós estamos a acompanhar essa promessa, nós estamos à procura dessa promessa, sabemos que ela vai acontecer por meio de Israel e agora de uma forma mais específica numa tribo que se chama Judá. E notem estas palavras, versículo 10 do capítulo 49. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. Estas palavras, cetro e bastão, estão a falar de um rei, estão a falar de um reino. É a linguagem de reino. E diz o texto, até que venha quem? Siló. Uma expressão que é complementar à primeira frase, que diz, aquele que tem na sua mão o cetro. Aquele que sempre teve o cetro. Aquele que sempre foi o rei. Bem, a ele obedecerão o quê? Os povos. Haverá um dia na tua história, Judá, em que um Siló se levantará e ele irá fazer com que todos os povos obedeçam a ele. Irmãos, se há um rei entre nós, eu e tu devemos ser obedientes a ele. Porque desde o início, Deus tem dito que se ele se levanta este Siló, os povos devem obedecer a ele. Bem, é interessante. Na história da Bíblia, nós temos até falsos profetas a dizerem coisas corretas. Temos um falso profeta no Antigo Testamento que foi contratado por dinheiro para amaldiçoar Israel. E ele tentou 3 vezes amaldiçoar Israel. Mas cada vez que ele abriu a boca para falar mal de Israel, o que aconteceu? Abençoou Israel. Bem, Balaque, o rei dos Moabitas, ficou louco. Porque ele queria amaldiçoar a Israel, mas ele não conseguia por meio deste profeta, que era muito famoso, um grande profeta naqueles dias, mas um falso profeta. Bem, é interessante, Deus usa a boca deste falso profeta para falar acerca deste rei e deste reinado. Vamos até Números, capítulo 24. Números, capítulo 24. Notem estas palavras interessantes. Números 24, versículo 14. Diz assim, versículo 14. Agora, eis que vou ao meu povo, vem avisar-te-ei do que fará este povo ao teu. E notem esta expressão, nos últimos dias. Se leste o Novo Testamento, tu sabes que a expressão últimos dias é uma expressão para se referir ao tempo em que o Senhor Jesus veio
morreu, ressuscitou e irá regressar. Estes são os últimos dias. Uau! Deus usou um falso profeta do tempo de Moisés para dizer-nos o que vai acontecer nos últimos dias. Bem, o que é que irá acontecer? Notem. Versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Alguns usam esta frase para falar da estrela que os magos viram. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Sair, seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará o quê? Proezas. De Jacó sairá o quê? O dominador. Uau! Notem a expectativa do Antigo Testamento, constantemente, a dizer-nos, vem aí, vem aí, vem aí, eis aqui, como é que ele será, como é que será o reino? Esta é a grande expectativa. Então, quando chegamos a 2 Samuel, Davi sabe estas coisas, a sua geração sabe estas coisas, mas ainda há mais detalhes para descobrir. E eis que Deus revela quem será ou de onde sairá este rei que tanto esperamos. Vamos então até 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. E este é um momento muito importante na vida do rei Davi. O rei Davi, aliás, o livro de 2 Samuel pode ser dividido desta forma. O rei Davi está num momento de grande ascensão, de grande poderio militar. O seu reino está grande, os seus inimigos estão submetidos debaixo dos seus pés. Assim, ele tem um reino incrível, mas ele derramou muito sangue. É um rei sangrento. Mas Deus está a usá-lo para trazer domínio desde Israel sobre todas as nações. E o rei Davi está neste momento, vamos dizer assim, a crescer, o seu nome é cada vez maior, o reino é cada vez maior. E quando chegamos ao capítulo 11, o rei Davi desiste de ir às guerras, fica preguiçoso, fica em casa, vê a mulher de outro homem, deita-se com essa mulher, adultera. E depois manda matar o marido dessa mulher. Natan vem ter com ele e conta-lhe uma história e ele fica irado com esta história, quer matar a pessoa desta história. E Natan diz, tu és o homem, tu és essa pessoa. E ele se arrepende. Mas sabem, o arrependimento sempre traz o perdão de Deus, mas não remove as consequências. E a partir do capítulo 12 de Samuel, 2 Samuel, é a ruína de Davi e da sua casa. Mas no capítulo 7 temos esta promessa e esta aliança. E precisamos de examiná-la. Versículo 1. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os inimigos, dos seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a casa de Deus, ou a arca de Deus, melhor dito, se acha numa tenda. Disse Natã ao rei. Natã entendeu as palavras. Ele entendeu que Davi quer construir algo diferente. Porque ele vive numa casa de cedros, então seria legítimo fazer uma casa de cedros para a arca de Deus, porque ela ainda está numa tenda. Então Natã ouviu isto e, como qualquer um de nós, diria, excelente Davi, vai em frente. Isso mesmo, notem as palavras de Natã. Vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é o quê? Contigo. Agora, Natã é profeta. E como profeta parece estar a dizer palavra boa. Mas notem o que acontece. Versículo 4. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai, e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação. Imaginem a cara de Natã. Ups. Disse a Davi para avançar, mas afinal, isto era mais coisa do nosso coração do que outra coisa. Afinal, aquela coisa de que o Senhor é contigo foi mais emoção que outra coisa. Bem, versículo 6, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Ou seja, eu nunca pedi nada a ninguém.
Eu nunca vos pedi para vocês me construir uma casa distinta. Em todo o lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu... Não, temos que parar aqui. Porque esta linguagem, fiz grande o teu nome, lembra-nos o quê? Lembra-se? A aliança que Deus fez com quem? Com Abraão. Deus disse a Abraão, farei grande o teu nome. Uau! Diz o texto, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar. E notem estas palavras, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Temos que parar. Aconteceu tal coisa na história de Israel? Israel viveu sem perturbação? Talvez durante uns tempos no reinado de Salomão, que foi um reinado com alguns anos de paz. Mas essa paz terminou. Esta promessa diz que nunca mais serão perturbados. Que haverá paz sem fim. Bem, isto é algo que ainda se espera. Deus está a fazer com que Natã e mais tarde Davi olhem para um momento na história em que estas coisas devem acontecer. Bem, diz o texto, versículo 11, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te fez saber que Ele, o Senhor, te fará o quê? Casa, palavras importantes. Esta expressão, fará casa, fala de dinastia, fala de herdeiros que serão reis no trono, no reino. Deus promete a Davi, tu vais permanecer com um trono e com um reino. Versículo 12. Aqui temos o coração da aliança. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu quê? Reino. Obviamente, em primeiro lugar, está a falar de Salomão. Ele é o descendente imediato de Davi. Deus vai ser com ele. E Deus vai estabelecer o seu reino. Bem, o versículo 13 diz, este edificará uma casa ao meu nome. Bem, Davi, não serás tu, porque vais morrer. Mas será o teu filho, ele sim vai levantar uma casa para colocar esta arca que tu desejaste construir. O texto continua. E eu estabelecerei, e aqui temos palavras importantes. Para quê? Sempre. O trono do seu reino. Uau! Eu e tu lemos a história e para deixar-vos num impasse, nós lemos a história e sabemos que Salomão falhou. E que Salomão morreu. E que o seu filho dividiu o reino. E que alguns séculos mais tarde este reino deixou de existir de todo. Nunca mais Israel voltou a ter rei e reino. Até aos nossos dias. Como é possível que Deus tenha dito a Davi para sempre? Bem, o texto continua, versículo 14, diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Bem, Salomão falhou? Sim ou não? Sim. Deus castigou? Sim. Aliás, Salomão regressa ao Senhor depois de estar longe, mas ele vê as consequências das suas decisões e vê o seu reino cair na idolatria, cair na imoralidade, e o povo de Israel nunca mais voltou a Deus. Desde aqueles dias. Houve pequenas exceções que nós podemos chamar de um avivamento, mas
realmente nunca mais se encontraram como nação com Deus. Bem, Deus certamente castigou, mas, versículo 15, notem, mas a minha misericórdia, literalmente, amor leal, se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa, ou seja, a tua dinastia e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Agora, eu e tu sabemos, Deus não pode falhar. Por causa da sua natureza, Deus não pode falhar. Deus não pode mentir. Deus não pode dizer uma coisa que não vai acontecer. Ele é perfeito. Tudo o que Ele diz deve acontecer. E quando Ele diz sempre, Ele está a falar-nos da natureza desse reino, que é um reino que irá durar para sempre. Ou, em outras palavras, eterno, perpétuo. Se é um reino eterno, significa que tem que ter um rei que é o quê? Eterno. Os profetas vão lançar muito mais luz sobre isto. Bem, a pergunta que fazemos antes de olhar para um profeta e terminar o nosso tempo hoje é: será que o rei Davi sabia ou entendia o que estava a dizer? Entendia ou ele entendeu estas palavras que Deus e Natã lhe disseram? Bem, o apóstolo Pedro explica-nos. Notem, é magnífico o que o rei Davi entendeu. Vamos até Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. E vamos ler a partir do versículo 29. Este é o dia de Pentecostes, esta é a pregação, a primeira pregação de Pedro. 3.000 pessoas irão converter-se depois desta pregação. E notem estas palavras. Atos 2, 29 diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, o quê? Profeta. E sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu... Lembram-se? 2 Samuel, capítulo 7. Prevendo isto é incrível, notem estas palavras. Referiu-se à ressurreição de quem? De Cristo. Uau! Uau! Ele sabia que o descendente imediato ao trono era quem? Salomão. Mas ele sabia que Salomão não ia ser este rei, que iria ter um reino que iria durar para sempre. Então ele, nos Salmos, ele escreve acerca deste descendente. Ele escreve acerca deste rei. Ele diz-nos, porque é um reino que irá durar para sempre. Então vai ter um rei, certo, que vai ser morto, mas que irá o quê? Ressuscitar. Salmo 16. Não deixarás que o teu santo veja o quê? Corrupção. Corrupção. Bem, diz o texto que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ao terceiro dia, o filho de Davi foi levantado dos mortos. Deus o ressuscitou para ser o teu rei e o meu rei. Incrível. A geração de Salomão entendeu um pouco acerca disto. Vamos até ao Salmo 89. Salmo 89. Salmo 89. Permitam-me estender um pouco mais o tempo. Só mais uma hora, está bem, irmãos? Salmo 89, versículo 34. Também Salmo 89, versículo 34. Temos um personagem, o autor deste salmo chama-se Etã. Ele é contemporâneo de Salomão e não tenho dúvidas, ele viu o declínio espiritual de Salomão. Ele viu o declínio também espiritual da nação. Ele viu a idolatria entrar. E quando ele vê este declínio, ele sabia que Deus tinha feito uma aliança com Davi. Ele esperava que Salomão fosse este descendente que iria fazer com que o reino de Deus durasse para sempre, mas isto não está a acontecer. Então o Espírito Santo move este homem para escrever estas santas palavras. Salmo 89, versículo 34.
A partir do versículo 33, melhor dito. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança. Sabem que aliança é que é? Com Davi. Nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a quem? A Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Nós ainda hoje vemos a lua, o sol? Nós ainda hoje vemos a lua? Bem, então a aliança de Deus continua de pé. Deus não desistiu da sua aliança. Deus vai cumprir a sua aliança. Um último texto para terminar. Vamos até Isaías 11. Isaías 11. Eu sei que hoje viste muitos textos. Sei que provavelmente há um labirinto no teu cérebro. Mas, por favor, entendes a importância de teres também toda esta história, toda esta bagagem, todo este contexto, para que quando entres em Mateus, entendas o que é que Mateus quer dizer. O que é que está na mente de Mateus e também da sua geração, aquilo que eles devem entender acerca do filho de Davi. Bem, Isaías capítulo 11, temos um texto extraordinário. A partir do versículo 1. Diz assim o versículo 1. Do trono de Jessé. Sabem quem foi Jessé? Pai de Davi. Bem, da família, da descendência de Jessé, sairá um rebento. E das suas raízes, um renovo. Repousará sobre ele o espírito do Senhor. O espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do... Temos que parar aqui. Sabes quando é que isto se cumpriu? Na primeira vinda do Senhor Jesus. Paulo, em Filipenses capítulo 2, nos diz que ele, que é a imagem de Deus, assim, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou. E lembra-te, este esvaziar-se não significa que o Senhor Jesus está a tirar, porque ele nunca pode deixar de ser Deus. Este esvaziar-se é acrescentar. E o que é que ele acrescentou? Bem diz, carne humana, natureza humana e também o ser servo. E se humilhou a si mesmo e foi obediente, e obediente até à morte, até à cruz. Bem, o Senhor Jesus, porque assumiu a natureza humana, porque colocou carne sobre ele mesmo, o Senhor Jesus anda na terra como um homem, continua a ser Deus, mas sabes, o Senhor Jesus nunca usa a sua natureza divina para ter vantagem. Ela está lá, ela não pode deixar de existir, mas ele não a usa. Como é que ele vence a tentação, Mário? Como é que ele fez os milagres? Como é que ele andou sobre as águas? Pelo poder do Espírito Santo. Porque era um homem cheio do Espírito. Ele está a cumprir esta promessa. Lucas capítulo 4. Lucas diz-nos que o Espírito Santo veio sobre ele. E ele foi no poder do Espírito e pregou e curou. E assim foi o seu ministério. E assim foi a sua vida perfeita. Por isso ele pode ser o teu sumo sacerdote e o meu sumo sacerdote. Pode simpatizar connosco porque ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecados. Venceu como homem. Ele não é como o primeiro Adão, que à primeira tentação caiu. Não, ele foi tentado todos os dias, em todas as coisas, mas foi o quê? Vencedor. Ele é um rei digno. Ele é o rei a quem eu e tu devemos submeter-nos certamente. Bem, diz o texto, versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ele não é um fariseu. Ele não tem olhos de fariseu, ele não tem ouvidos de fariseu. Ele não é assim. Bem, então como é que ele é, Mário?
Diz o texto, notem. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. E paramos aqui. Aqui conclui-se a primeira vinda do Messias, a primeira vinda do Rei. A partir daqui, temos tudo o que precisamos de saber sobre a sua segunda vinda. Diz o texto, notem. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o... Vamos parar aqui. Muitas pessoas, quando chegam a esta altura do texto, por causa da sua teologia, tendem a espiritualizar a partir daqui. E de alguma forma arranjar um significado. Ou isto simboliza alguma coisa que irá acontecer. Bem, na primeira parte foi literal, não é? Na primeira parte, realmente, o Espírito veio sobre o Senhor Jesus. E Ele falou com grande sabedoria e fez grandes coisas pelo poder do Espírito. Ele deleitou-se no temor do Senhor, foi um homem santo que temia o Pai. Bem, assim foi o Senhor Jesus, foi literal. Porquê que não seria a segunda parte? Porquê que mudamos as regras do jogo? Irmãos, vai haver um dia, quando o reino de Deus vier, Ele, quando vier, vai afetar tudo, até mesmo a natureza, a criação. Aquilo que Adão experimentou é o que nós iremos experimentar no reino do Filho do Homem. É o que esperamos que aconteça. Bem, diz o texto, notem. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado darão juntos. E um pequenino os... Imaginem o Timóteo a dizer ao leão, anda, leão, anda. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Vai brincar com as cordas. Não está aqui a Maria. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Uau! Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do... Como as águas cobrem... Uau, que dias! Que dias! Que dias nos esperam! Porquê andar ansioso com o que acontece hoje? Porquê andar preocupado com o que está a acontecer? Irmãos, olhem o futuro que nos espera. Olhem o reino que Deus vai trazer, onde eu e tu vamos viver. E tudo por causa do filho de Davi. Do filho de Davi. Sabes que no Evangelho de Mateus é uma expressão muito comum. 2 homens cegos. Vem o Senhor Jesus, não vêm, ouvem o Senhor Jesus passar. E eles gritam, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Um pouco mais à frente na história, Ele está a curar pessoas. Os cegos vêm, os mudos falam, os coxos andam e as pessoas perguntam, admiradas, é este o filho de Davi? Porquê que elas fazem esta pergunta? Porque elas sabem que se o reino chega, todas estas coisas chegarão. Serão dias incríveis, dias maravilhosos. Há uma mulher em Mateus, uma mulher cananeia, da zona de Tiro e Sidom, que se encontra com o Senhor Jesus. Ela tem uma filha com demónios. Ela pede ao Senhor, ela diz, filho de Davi. Mas ela não é do povo de Israel. Ela é de Canaã. E ela chama a ele filho de... Para lembrar-nos que ele é filho de Davi não só para Israel, mas para todos nós. Bem, o Senhor Jesus parece ser áspero com ela. Ele diz, bem, eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Até os discípulos dizem, Senhor, por favor, atende-a. E ele diz, não, eu não vim dar comida para os cachorrinhos, mas sim para os filhos. Então ela ouve isto e ela responde, Senhores, até os cachorrinhos comem das migalhas
que caem da mesa dos filhos. E sabem qual é a resposta do Senhor Jesus? Grande é a tua fé. Este é o filho de Davi, que tem esta graça que cai da sua mesa para ti e para mim, que nunca merecíamos. Não merecíamos as migalhas, mas Ele deixa cair sobre nós para sermos parte do seu povo e com o povo de Israel herdarmos as promessas que Ele tem feito. Então, quando Mateus diz filho de Davi, esta é toda a bagagem, é tudo isto que quem ouve sabe que está prestes para acontecer. Oh, vem, Rei, e venha o teu reino. Vamos orar. Pai amoroso, nós te louvamos, te agradecemos porque tu nos deste o Filho de Davi. O seu nome é Jesus Cristo. Aquele que vem para salvar-nos dos nossos pecados e aquele que vem para reinar sobre a nossa vida. Ó Senhor, que a tua igreja, que todos os teus filhos aqui presentes sempre vivam obedientes ao Rei. Que eles obedeçam, que eles vivam para este Rei. Que não haja dúvidas para o mundo. A quem servimos? Que mão é que beijamos? Nós beijamos a mão do Filho de Deus. Nós beijamos a mão do Rei dos Reis. Nós nos dobramos, inclinamos perante Ele. Nós queremos viver para Ele. Que este seja o sentir e a atitude de todos os teus filhos aqui. E se isto não tem acontecido, então nós te clamamos nesta manhã por arrependimento no nosso meio, para que nos voltemos para Ele e vivamos como Ele nos tem ordenado. Mas, Senhor, talvez há alguém no nosso meio que ainda não se tem submetido a este Rei, que ainda não entendeu que este Rei se entregou na cruz do Calvário, tomou o lugar dos pecadores, pagou o preço dos pecadores, levou a ira de Deus, que era para os pecadores, e morreu a morte dos pecadores, que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou para justificar, salvar a todo aquele que crê nele. Que nesta manhã, na iminência do teu reino chegar, que haja arrependimento e fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.